Fala galera, Marcelo do blog Criar Design e hoje com mais um tutorial. Gente, na verdade esse tutorial ele vai ser a série, vai ser uma série que eu vou iniciar uma série de tutoriais sobre seleção, tá? Porque assim, existem várias maneiras de fazer a seleção de um objeto. Então, se nós não partirmos definitivamente do mais básico tal, para o mais complexo, que seria a seleção de uma pessoa, tal, ao ponto de tirar ela de um determinado ambiente, passar para o outro, e aí fazer uma montagem bem complexa, bem bacana, se a gente não entender o básico da seleção, vai ficar muito difícil a gente, por exemplo, eu postar uma seleção mais avançada sem conhecer as bases, tá bom? Então, totalmente conhecida, eu vou começar aqui mostrando dois tipos de seleção, tá? Na verdade são dois grupos, tá? O primeiro são essas aqui, ó, a hora que eu clico e seguro, ele abre, né, todas as ferramentas que estão escondidas, e aí eu tenho uma ferramenta retangular, uma ferramenta elíptica e aqui outras duas, né, ali na vertical e horizontal, que nós podemos usar de seleção, tá? Então, por exemplo, a ferramenta de seleção aqui do quadrado, ó, tá vendo só? Se eu quero pegar, por exemplo, eu quero só uma parte dessa imagem e aí eu quero recortar, ó, por exemplo, essa parte aqui e tirar desse fundo e colocar num outro fundo, tá? Então, toda vez que esse pontilhadinho é mostrado, isso significa que aquela área da tua imagem ela está selecionada, tá? Então, com ela selecionada, se eu quiser tirar, por exemplo, essa parte e aí colocar ou numa nova camada ou em cima de uma outra imagem, como é que eu faço? Eu posso vir aqui em Edit, né? Cut, que é cortar, ou copiar, né? Então, cut, o que ele vai fazer? Ele vai recortar esse pedaço da imagem, olha só. Cliquei, legal, recortou. Aí se eu venho aqui, tá vendo? O Photoshop ele trabalha com camadas, tá? Então uma camada é essa imagem que vocês estão vendo. Essa outra camada que está oculta é uma outra imagem que eu preparei, que depois eu vou mostrar para vocês, tá? E aí se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, eu crio uma nova camada. Create a new layer. Criar uma nova camada. Cliquei, ele criou, tá? Se eu tirar a visualização, tá vendo, gente? Esse olhinho aqui é a visualização dessa imagem. Se eu clicar aqui e tirar, ele vai me mostrar só o novo layer que eu criei com fundo transparente, tá bom? Aí você vem aqui, ó, por exemplo, Edit, a gente tinha recortado, vou colar, né, na versão em inglês Photoshop, Paste. Clico aqui, ele cola a parte da imagem que eu quero, tá? Então, essa é uma das funções da seleção, é você recortar e tal, né? Ou outra coisa que você também pode fazer, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou voltar aqui para a nossa imagem, né? E a seleção serve para quê também? Por exemplo, olha que bacana, se eu selecionar esse objeto aqui, ó, vou selecionar dentro dele uma cor. Então selecionei. Aí eu quero fazer o quê? Poxa vida, eu quero mudar essa parte da imagem de cor. Quero colocar uma outra cor. Como é que eu faço? Eu preciso simplesmente preencher com uma outra cor? Pode ser, pode ser. Se eu clico aqui, ó, no preenchimento, ó, aqui são as ferramentas de preenchimento, tá? Esse aqui é o gradiente, esse aqui é o baldinho de tinta tão conhecido também no Paint. Tá? Se eu clicar no baldinho de tinta, pegar qualquer cor aqui, ó, cliquei no vermelho, vou colocar uma cor azul, ok? E eu clicar aqui dentro, pronto, ele preencheu de azul. Tá? Então a seleção também
funciona para isso. E aí, vamos mostrar então os tipos de seleção, tá? Então aqui tem essa retangular que eu mostrei, tem a elíptica, que você pode, né, fazer diversas formas, e aí tem essas outras duas aqui, ó, que na verdade ele só pega e faz uma linha, e depois eu posso até customizar e tal, mas ele só faz uma separação, tá? Então, tá vendo? Ela fica bem fininha, né? Então eu vou desfazer aqui. E aí eu vou partir para uma bem famosa, que rapidamente a gente vai ver, que é a varinha mágica, tá? A varinha mágica ela é uma ferramenta muito boa, porém limitadíssima, tá? Nesse caso eu tenho uma forma e um fundo branco. A ferramenta varinha mágica, como ela funciona? Ela funciona identificando as cores dos pixels. Pixels são o que? São pontos. Então, por exemplo, essa imagem aqui, ela é composta por vários pontos. Tá? Então, o que, que acontece? A varinha mágica, ela funciona nesse caso. Porque se eu vir e clicar na parte branca, ele vai selecionar o quê? Só a parte branca. Ótimo! Então, se eu quiser agora deletar a parte branca e ficar só com o meu objeto laranja, é só eu dar um delete. E pronto. Né? Conseguimos fazer essa seleção com sucesso. Tá? Vou voltar aqui. E agora, Marcelo, eu quero selecionar só a parte laranja. Sem problema nenhum. Clico aqui com a varinha mágica, dou um delete, pronto. Né? Ou então, eu quero recortar essa forma e quero passar para uma outra imagem. Não tem problema. Ctrl X ou Command X no Mac, você recorta, e aí eu vou vir aqui, por exemplo, em outra imagem, né? Detalhe, gente, precisa sempre selecionar o layer da imagem, tá? Aí eu venho aqui em Edit, Paste, ou seja, colar. Pronto, colei. Ó, tá aqui, tá vendo? Tá a imagem aqui, e ele, na verdade, quando você cola, ele cria um novo layer, mas ele tá aqui em cima dessa imagem. Bacana? Então, tudo isso é possível fazer. Agora, vamos voltar naquela imagem. Então, nesses casos, a varinha mágica funciona muito bem. Porém, imagina que você quer utilizar a varinha mágica para recortar uma pessoa de uma foto, tá? O fundo que a pessoa está, a não ser que ela seja fotografada em estúdio, aí você conseguiria usar a varinha mágica sem problema. Porém, se você está numa festa e você tirou a foto de uma pessoa, existem muitos outros detalhes no fundo que vão impedir que você de fato recorte essa pessoa, né? E aí eu vou simular o que aconteceria, tá? Tá vendo só essa imagem? Eu tenho o meu objeto, né? Imagina que, né, uma pessoa com uma camisa xadrez, ok? E aí o fundo, ela tá aqui numa parede chapiscada e tal. Ok, então eu vou pegar aqui a varinha mágica e vou falar, legal, vou selecionar o layer em questão, tá bom? Eu vou falar, vamos então fazer essa seleção. Vou clicar aqui para remover o fundo. Puxa vida, acho que deu algum problema. Se eu segurar o Shift, eu consigo fazer mais uma seleção, ou seja, ampliar a minha seleção. Ó, ele já selecionou mais, tá, entendeu? Ó, tá vendo? Quando ele vai sumindo essa seleção aqui, mas olha o tanto de detalhes que ainda ficariam na imagem, por causa que ela tem muitos detalhes, né? Então olha o que acontece se eu vou recortar esse fundo. Edit, Cut. Olha só. Vou colocar aqui embaixo, vou criar um novo layer e vou colocar embaixo dessa imagem um fundo vermelho para destacar como exatamente ficou a seleção. Olha lá.
a seleção ela fica toda suja. E aí você fala, puxa vida, e como é que eu faço uma seleção decente? Bom, gente, nesse tutorial eu estou mostrando apenas, né, a varinha mágica e aqui as outras seleções mais geométricas e tal. Então fique ligado que nos próximos tutoriais eu vou ensinar outras ferramentas de seleção que de fato podem ajudar e muito para que você faça uma seleção perfeita. Porém, espero que tenha ficado claro como é o funcionamento da varinha mágica. Tá? Depois a gente vai conhecer também outras ferramentas, como a ferramenta de laço, tal, que permite você fazer uma seleção mais bacana, porém ainda não tanto precisa. Mas isso fica para o nosso próximo tutorial. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, comentem, coloquem as dúvidas e terei prazer em solucioná-las. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.